Saiu o capítulo novo de Shumatsu e com ele a conclusão da luta entre Okita e Susanoo, que talvez foi a luta que eu mais vi gente bolada com ela. Detalhe, antes mesmo da luta começar, porque além do Okita ser meio que o favorito do autor, essa luta meio que precisava também ser da humanidade, senão era praticamente GG pros deuses. O que fez muita gente passar a dizer o tempo todo que era óbvio que o Okita ia vencer. E assim, foi meio que isso mesmo que rolou, o Okita meio que venceu. Contudo, mesmo sabendo que o Okita já entrou na luta com basicamente a vitória no bolso, o que meio que quebra a imprevisibilidade da disputa entre os dois, eu vou falar pra vocês que essa luta definitivamente lavou minha alma depois de ver aquilo que foi Apollo vs Leônidas. Então vamos falar um pouco dessa última rodada do Ragnarok. Bem, eu sou o Felipe, meio que tem uns 2 dias que o último capítulo foi lançado, e quando isso rolou eu fiz o que eu sempre faço em Shumatsu, eu saí da minha caverna e maratonei completamente todos os capítulos novos da obra. O que provavelmente me deu uma experiência um pouco diferente de quem tava lendo capítulo por capítulo, principalmente porque enquanto eu tava lendo eu percebi que a obra hora ou outra mandava um capítulo especial do nada. A gente tava vendo a luta e do completo e total nada Zeus jogando xadrez, ou até mesmo saía um pouco do foco da luta. Então assim, em grande parte, ter todos os capítulos já lançados, mesmo lendo ali no meio da luta só uma parada completamente aleatória, eu meio que não perdi o ritmo, o que honestamente eu acho que foi uma parada bem relevante pra essa luta. Porque, papo, a luta entre esses dois manos é só muito frenética e muito rápida, então a sensação que eu tive é que se eu perdesse o embalo que eu tava tendo ali enquanto eu lia, ela podia ficar um pouco maçante. Mas assim, foi só a impressão que eu tive, eu não sei se realmente ia rolar. Inclusive, pra ti que leu semanalmente, ou mensalmente, ou a cada 10 décadas, eu não sei quando lança capítulo de Shumatsu, fala aí, lê essa luta pausadamente, deixava ela mais maçante ou não mudava completamente nada? Contudo, vamos falar da rodada do Ragnarok como um todo, porque mesmo tendo um final previsível para essa luta, falar para vocês em momento algum isso atrapalhou minha experiência com ela. Porque, papo, mesmo eu defendendo muito a imprevisibilidade de algumas coisas, porque isso torna elas não só mais interessantes, como consegue segurar mais a atenção da gente ali, mas o contrário também não é regra, tá ligado? Algo ser previsível não faz automaticamente esse algo ser ruim, ou que não consiga segurar nossa atenção, porque muito do peso e muito do que vai prender nossa atenção tá na construção de tudo e não do resultado em si. E isso calhou de acontecer nessa luta em Shumatsu, mesmo sendo mais previsível, ela nem de longe foi ruim. E indo além, eu também não entendi muito essa galera que tava reclamando da previsibilidade do Okita vencer, porque vocês estão ligados que isso não é novidade em Shumatsu não, né? Tipo, vocês estão muito ligados nisso, né? Um ótimo exemplo é Adão versus Zeus. Dava pra imaginar muito fácil que o deus mais forte da obra não ia perder pra um humano na segunda rodada do Ragnarok, ou terceira, eu não lembro ao certo. Mas assim, dava muito pra imaginar que o Adão não ia vencer os Zeus. Então essa parada de ser previsível já é uma parada que a gente viu antes em Shumatsu e que assim, não conseguiu necessariamente estragar a luta, porque Adão versus Zeus foi absurdo e pra muita gente a melhor luta da obra. E como eu falei pra vocês, isso também calha de acontecer nessa luta. Okito vs Susanoo é simplesmente absurdo, o autor conseguiu trabalhar todos os pontos dessa rodada de uma forma muito boa, desde a construção de cada personagem, porque assim, se eu não me engano, o Okita meio que tem um mangá à parte pra ele, eu acho, contudo eu não li, mas só dentro da rodada do Ragnarok o autor conseguiu fazer cada um deles ter um desenvolvimento tão legal que eu passei a gostar dos dois. Tanto que assim, chegou um ponto da luta que eu só não sabia pra quem torcer, porque eu só tava gostando muito dos dois personagens. Por mais que assim, depois que toda essa rodada acabou, eu acabei achando o Susanoo mais legal que o Okita, porque, meu Deus do céu, que personagem legal. Papo de que eu consegui gostar tanto do Susanoo quanto eu gostei do Buda, ver toda a forma que ele saiu de um deus pra alguém que é simplesmente apaixonado em espadas a ponto de não ligar nem mesmo pra pedir ensinamento pra humanos, que foi meio que algo inédito entre os deuses. E junto a isso, ver também como ele saiu dessa base e cresceu dali em diante, chegando ao nível que ele chegou, tipo, foi só muito bom. Papo de que cada vez que eu via mais sobre o personagem, eu conseguia gostar mais dele, e o mesmo rolou com o Okita, que honestamente foi uma surpresa pra mim, porque eu sempre achei o personagem bem água com açúcar, e quando a luta começou, eu segui achando exatamente isso. O Okita, inicialmente, pra mim, era aquele personagem genérico, tá ligado? Que você olha assim e fala, é legalzinho, né? Aguinha com açúcar, tá ali, ele existe. Mas nem de longe ele era um personagem que eu curtia dentro de Shumatsu, tá ligado? Ele pra mim era aquele personagem, ele existia e provavelmente vai lutar com alguém e ponto. Mas conforme o autor ia trabalhando mais e mais ele, mostrando mais detalhes sobre o personagem e construindo mais ele, eu passei a curtir também o Okita. O que assim, acabou sendo um problema, porque independente de quem perdesse, a obra só ia ficar sem um personagem muito legal, porque o autor conseguiu trabalhar eles dois só muito bem. Tanto que teve um capítulo que foi basicamente diálogo, não teve nenhuma trocação de ataque, e mesmo assim o capítulo foi absurdo.
E isso cai porque os dois personagens eram interessantes, então ver sobre qualquer um dos dois alguma coisa a mais conseguia prender a atenção da gente ali na obra. Mas claro, no fim, só um ia conseguir ficar de pé no fim da rodada. E falando sobre quem perdeu, vamos dar um foco maior na luta pra gente chegar nesse ponto. E assim, pegando a luta deles completa e resumindo tudo em uma palavra, ela foi boa. Tanto que a cada trocação de ataque entre eles eu conseguia ficar completamente empolgado. E conforme a luta avançava e ia se intensificando mais e a gente ia entendendo mais sobre cada um dos dois personagens, isso ia ficando muito melhor, porque toda a construção que ia rolando em torno deles conseguia tornar a trocação de ataque mais interessante. Tipo, ver o Okita cortando o pé do Susanoo e pensando que já era ali o maluco simplesmente explodindo um contra-ataque foi absurdo. Ou até mesmo ver o Okita extraindo tudo que ele podia extrair dele mesmo, literalmente queimando a própria vida para poder dar o máximo que ele conseguiria naquela luta. Ou até mesmo ver o Susanoo simplesmente atingindo o ápice de tudo que ele já tinha corrido atrás, tá ligado? Além de que ver uma luta entre dois espadachins que puliram até o limite, a arte da espada torna tudo ainda mais interessante de ver. Porque assim, toda a construção que rola em relação a cada um dos dois personagens consegue fazer cada troca de ataque não ser uma simples troca de ataque, tendo todo o contexto por volta de cada um deles consegue fazer cada ataque ter um peso único. E isso foi uma parada que o autor conseguiu entregar, tipo, muito bem. Mas honestamente, pra mim, o ápice da luta foi o fim dela. Ver o Susanoo entregando o seu ápice, o resultado de tudo que ele treinou e poliu por, sei lá, milênios, foi simplesmente absurdo, transcendendo literalmente a própria lógica, fechando literalmente um corte no meio que espaço, tá ligado? O maluco literalmente balançava o braço e conseguia cortar internamente dentro do Okita e sem ter nada na mão. E isso foi um fechamento muito bom pro personagem. Ele literalmente conseguiu transcender o ápice de uma parada que ele amou durante a vida toda, tá ligado? Que ele se esforçou pra aprender durante a vida toda. Além de que isso somado com a queda dele foi simplesmente incrível. Ele não só caiu de pé, frase extrema, mas vocês entenderam, isso é bem comum de acontecer em anime e principalmente em Shumatsu. Como ele meio que também caiu fazendo o que ele sempre gostou de fazer, ele passou a vida inteira polindo a arte da espada, e nem quando ele caiu ele parou de fazer isso. Já que quando o Susanoo cai, ele naquele momento ainda assim estava em pose de ataque, ele ainda assim estava brandindo a espada dele. Então assim, mesmo o Okita vencendo, a sensação que eu tive ali com a derrota do Susanoo não foi nem de longe algo que eu olhei e pensei, pô, podia ser melhor. Não, a queda dele foi simplesmente a melhor possível, a forma que ele perdeu foi simplesmente muito boa. E não só a derrota dele, pra mim toda a luta dele com o Okita foi uma parada que a gente realmente vê que o autor tava inspirado escrevendo isso. Tanto que a coisa que mais me incomodou foi as saídas de foco que rolou durante essa luta, porque assim, eu só achei elas bem desnecessárias. Menos claro o que rolou antes da luta começar e ali no comecinho dela, que foi toda a treta com Odin, Buda e todo mundo que tava ali no meio da quebra-pau. Ela foi interessante que não só desenvolveu mais o Odin, mas também mostrou um pouco mais sobre o objetivo dele e também Buda. Buda é só muito legal. Contudo, da rodada em si, ela conseguiu definitivamente fazer muita gente pagar a língua que achou que a rodada ia ser ruim e conseguiu me surpreender muito, tá ligado? Pra alguém que não tava esperando praticamente nada dessa rodada. Então aquele papo de que a luta vai ser previsível logo ruim, Leônidas e Apollo era mais imprevisível que essa, e mesmo assim não dá metade do que essa luta deu. Contudo, agora que eu já reclamei de Apollo vs Leônidas e elogiei essa luta, fala aí o que tu achou dessa última rodada que rolou no Ragnarok. E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. São basicamente 3 notificações por semana, o que tu quer ver tu clica em cima, o que tu não quer ver tu arrasta pro lado e vida que segue. Deixa o like também, o like me ajuda muito e se tiver aparecendo aí pra ti, deixa o hypar também, o hypar também ajuda muito o canal. Enfim gente, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima, meio que isso, falou!